lamaçal, estou nas profundezas das águas e a corrente me submerge. Estou cansado de clamar, secou-se minha garganta, os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. São mais que os cabelos de minha cabeça, os que sem razão me odeiam. São poderosos meus destruidores, os que com falsos motivos são meus inimigos. Por isso tenho de restituir o que não furtei. Tu, ó Deus, bem conheces a minha estultice, e as minhas culpas não te são ocultas. Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti. Por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor Deus dos exércitos. Nem por minha causa sofram vexame os que te buscam, ó Deus de Israel. Pois tenho suportado afrontas por amor de ti, e o rosto se me encobre de vexame. Tornei-me estranho a meus irmãos e desconhecido aos filhos de minha mãe. Pois o zelo da tua causa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Chorei em jejum está a minha alma, e isso mesmo se me tornou em afrontas. Pus um pano de saco por veste e me tornei objeto de escárnio para eles. Tagarelam sobre mim os que à porta se assentam, e sou motivo para cantigas e beberrões. Quanto a mim, porém, Senhor, faço a ti em tempo favorável a minha oração. Responde-me, ó Deus, pela riqueza da tua graça, pela tua fidelidade em socorrer. Livra-me do tremedal, para que não me afunde. Seja eu salvo dos que me odeiam e das profundezas das águas. Não me arraste a corrente das águas, nem me trague a voragem, nem se feche sobre mim a boca do poço. Responde-me, Senhor, pois compassiva é a tua graça. Volta-te para mim segundo a riqueza das tuas misericórdias. Não escondas o rosto ao teu servo, pois estou atribulado. Responde-me depressa. Aproxima-te de minha alma e redime-a. Resgata-me por causa dos meus inimigos. Tu conheces a minha afronta, a minha vergonha e o meu vexame. Todos os meus adversários estão à tua vista. O opróbrio partiu-me o coração e desfaleci. Esperei por piedade, mas debalde, por consoladores e não os achei. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Sua mesa torne-se-lhes diante deles em laço, e a prosperidade em armadilha. Obscureçam-se os olhos, para que não vejam, e faz que sempre lhes vacine o dorso. Derrama sobre eles a tua indignação, e que o ardor da tua ira os alcance. Fique deserta a sua morada, e não haja quem habite as suas tendas, pois perseguem a quem tu feriste, e acrescentam dores àquele a quem golpeaste. Soma-lhes iniquidade a iniquidade, e não gozem da tua absolvição. Sejam riscados no livro dos livros, e não tenham registro com os justos. Quanto a mim, porém, amargurado e aflito, ponha-me o teu socorro, ó Deus, em alto refúgio. Louvarei com cânticos o nome de Deus, exaltá-lo-ei com ações de graças. Será isso muito mais agradável ao Senhor do que um boi ou novilho com chifres e unhas. Vejam isso os aflitos e se alegrem. Quanto a vós outros que buscais a Deus, que o vosso coração reviva, porque o Senhor responde aos necessitados e não despreza os seus prisioneiros. Louvem-no os céus e a terra, os mares e tudo quanto neles se move, porque Deus salvará Sião e edificará as cidades de Judá, e ali habitarão e hão de possuí-la. Também a descendência dos teus servos a herdará, e os que lhe amam o nome nela habitarão. Eu queria que os irmãos repetissem comigo o versículo 9 do capítulo 69, que é central para o que vamos ministrar nesta noite. Pode repetir, porque tem a diferença das traduções, então eu falo e os irmãos repitam, ok? Diz assim: pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Muito bem. Deus continue manifestando a sua graça e misericórdia, nos dando um entendimento claro daquilo que está na sua palavra já revelada. Quando nós abrimos a Bíblia nesses salmos, nós temos um salmo que é citado várias vezes no Novo Testamento. É um dos salmos intitulados de salmos messiânicos, né? Salmos que retratam as dores, os sofrimentos do Messias vindouro. Também é um salmo que é um salmo de vaticínio ou de projeção daquilo
aconteceria com o Messias, das angústias que caracterizariam o ministério do Messias, né? Do Cristo, do grego, Messias, do hebraico, né? Do ungido sofredor. E quando ministramos sobre esse segundo bloco, ou esse segundo livro, temos que entender que esse salmo é um dos que norteiam os demais capítulos nesse segundo bloco, que vai do capítulo 42 até o 72. Então, é preciso também que compreendamos que esta é uma das passagens que passaram desapercebidas para o povo de Israel. Os seus líderes, os seus rabis, seus rabinos, seus rabones, né, são as graduações dessa hierarquia religiosa entre eles, de tempos passados, os grandes, vamos dizer assim, oráculos da fé judaica, os grandes eruditos até hoje, né, passam desapercebido quanto a esse salmo e aos demais salmos messiânicos, quando os salmos messiânicos eles falam claramente do Messias como sendo sofredor. Para o judeu, ao longo da história, a condição de um Messias sofredor era indigesta, era inaceitável. A condição do Messias que ia padecer, que ia ser preso, torturado, crucificado, morto, isso nunca entrou na cabeça do judeu religioso, por assim dizer, até hoje. Eles não entendem, não creem, não recebem esse entendimento de que esta é uma das características inconfundíveis do ministério do Messias verdadeiro. Eles entendiam que o Messias verdadeiro teria outras características. Eles esperavam, por exemplo, que o Messias verdadeiro viria montado num cavalo branco, liderando um grande exército que desbancaria o Império Romano e devolveria a eles as glórias passadas, vividas nos tempos de homens como Josué, como Davi, como Josafá e outros. Então a perspectiva deles era uma perspectiva mais nessa direção política, mais nessa direção belicosa, armada. Ele poderoso vai nos livrar e vai fazer com que Israel retorne à condição de cabeça das nações. É isso que existe na cabeça do judeu religioso ao longo da história. É tanto que quando Jesus ele coloca a sua condição de sofredor, ali por volta do capítulo 16 de Mateus e outras passagens, pode dizer, olha, o Filho do Homem ele vai ser crucificado, ele vai para Jerusalém para ser crucificado. Então aquilo ali é um grande choque para os judeus, aquilo ali é uma grande decepção, né? E por causa dessa decepção, os que não entenderam o que a profecia ao longo do tempo falou sobre ele, disse sobre ele, dele como o Messias sofredor, esse povo, aquele mesmo povo que gritaria hosanas ao que vem em nome do Senhor, quando ele entra em Jerusalém, não montado num cavalo branco como os generais, mas montado num jumentinho, como Zacarias profetizou, eis aí o vosso rei montado num jumento, filha de jumento. Então, esse mesmo povo que ali grita hosanas ao que vem em nome do Senhor, esse mesmo povo depois gritaria: crucifica-o, crucifica-o. Nós não queremos o Messias sofredor, nós não queremos, nós queremos o Messias de acordo com nossa concepção, que venha cumprir os nossos desejos, que venha atender às nossas demandas, mas desta forma nós não o aceitaremos. E como é que isso mexe com a gente, com o crente hoje do século 21? De várias maneiras, e uma delas está bem explícita, que é o fato de nós buscarmos o Cristo, resultado da nossa concepção, resultado da nossa definição teológica, resultado da nossa conveniência. Eu oro a esse Cristo uma oração
que ela não é resultado da Bíblia. Tem muitos crentes que a oração deles é uma oração que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então eu oro a esse Cristo uma oração que é resultado da minha concepção conveniente dos meus interesses. Eu prego sobre esse Cristo da mesma forma, de acordo com minhas conveniências, né? Eu sigo a esse Cristo também de acordo com as minhas conveniências. Muitos cultos hoje, eles são cultos dirigidos não refletindo, repercutindo a totalidade das Escrituras, mas são cultos que são ministrados, cânticos que são entoados, pregações que são levadas a efeito, tudo nessa perspectiva do Cristo do meu tamanho, do Cristo da minha conveniência, né? Então o problema permanece em dizer: nós não aceitamos, crucifica-o. À medida em que nós temos essa concepção do Jesus do nosso tamanho, eu costumo apelar, né, e falar: o Jesus do tamanho da nossa safadeza, o Jesus que é produto da oficina de concupiscência que é o nosso coração, é uma fábrica de deuses do tamanho da condição depravada do ser humano, né? Então, nesse sentido, você entende que muitos cristãos, eles nada deixam a desejar para os pagãos, para os idólatras, para as falsas religiões ao longo da história. É a mesma coisa, só tem uma fachada cristã, evangélica, mas eles não têm um compromisso de convertidos mesmo, de encararem bem de frente a realidade do Messias, a realidade do Cristo apontado desde o Antigo Testamento e que se cumpriu na íntegra no Novo Testamento. Então o salmista, muito provavelmente Davi, ele vem com essa perspectiva quando ele diz: o zelo pela tua causa me devora, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Isso se cumpriu principalmente na passagem de João capítulo 2, também em Lucas vemos a mesma coisa, quando ele vai entrando no templo e ele percebe a farra daqueles que têm uma concepção de Deus de acordo com suas demandas. Ele pega as azorrague, expulsa os animais, vira as mesas de cabeça para baixo, coloca aquele pessoal para sair fora dali e diz: esta casa será chamada casa de oração, mas vocês transformaram ela em covis de ladrões e salteadores. Essa casa, ela deve cumprir uma finalidade e vocês estão prostituindo a finalidade desta casa. Quer dizer, veja o que falamos: há pessoas que dirigem cultos, que pregam, que cantam, tudo de acordo com sua conveniência. Então foi nesse cenário que Jesus entra ali e coloca essas pessoas como pessoas que prostituíam a finalidade da casa de Deus, prostituíam a finalidade, prostituíam o propósito e os expulsou dali. Hoje existem da mesma forma esses vendilhões, templos evangélicos, Brasil afora, mundo afora, do mesmo jeito. As pessoas ali muito hábeis em pregar, em ministrar, fazem as pessoas chorarem, faz a plateia pirar, como dizem os jovens, né? A plateia e as estrelas, chora, sorri, enfim. Mas quando você passa o que essas pessoas estão pregando pelo crivo da palavra de Deus, pelo contexto do Antigo e do Novo Testamento, você percebe que aquilo ali é uma mera habilidade de oratória para conquistar as pessoas e multiplicar adeptos, né? Porque não dizer clientes. Essa é a verdade. Então, Davi, ele está trazendo para si o quê? A causa de Cristo, a causa de Deus como sendo a sua causa. O zelo pela tua causa me devora. As afrontas dos que te afrontam caíam sobre a minha cabeça. Não é? E isso aqui é de uma profundidade, de uma importância que as nossas palavras não têm condições de simplificar, mas nós podemos pelo menos entender que o que está posto aqui é a graça de Deus que quer trazer o pecador arrependido, convertido, para sair da condição opressiva do pecado, sair da condição escravista
do pecado, porque as pessoas sofrem como escravas, como oprimidas pelo pecado. Há aqui algo que nos mostra a diferença do sofrimento do mundo, que é o sofrimento da opressão do pecado, a opressão maligna, e o sofrimento daqueles que sofrem por Deus, sofrem pela causa, a única causa justa que existe. Há aqui então o sofrimento do ímpio e o sofrimento do justo, porque o próprio Davi coloca isso: aqueles que te afrontam, eles me afrontam, aqueles que te injuriam, me injuriam. É a mesma coisa. Ele não se vê separado de Deus, ele não se vê separado da única causa justa que existe, que é a causa da salvação. Então ele entende que tudo aquilo que afronta a causa eterna, afronta a ele. E essa é a realidade de toda pessoa verdadeiramente salva, de toda pessoa verdadeiramente convertida. É muito complicado você entender que exista um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma cristã, um cristão, que ele convive numa situação de ofensa, de agravo, de blasfêmia, de insulto a Deus e a palavra de Deus, e ele não sente nada. Para ele está tudo bem. Talvez ele até dê boas gargalhadas das piadas jocosas, dos palavrões, de toda a zombaria que se profere contra Deus. Hoje tem até muita piada gospel, né? Piada que torna assim banal, piadas que tornam bastante assim pequeno, vil, medíocre o dom ou os dons do Espírito Santo. Tem muito disso aí, né? E muita gente não tem nenhum sentimento de repulsa, muito crente que tem nenhum sentimento de repulsa a essas práticas, tanto dentro da igreja quanto no mundo. A zombaria tanto dentro da igreja quanto a zombaria no mundo. E aqui ele está dizendo isso: aquilo que ofende a santidade de Deus, aquilo que agride os princípios da palavra de Deus, isso me agride, isso diz respeito a mim. Isso mostra que eu estou vinculado a Ele. Não tem como agredir a Deus, Sua palavra, seus princípios, e eu viver uma condição de indiferença. Então, esse homem pecador, esse homem que a Bíblia registra seus crimes terríveis, porque Davi teve um passado de crime, de práticas covardes, terríveis, de assassinato, de adultério. Mas esse homem que aqui nesse mesmo capítulo e em outros capítulos admite seu pecado, eu não inculpo, não tem como ocultar a ti os meus pecados. Esse homem sofreu outrora, não o sofrimento pela causa da salvação, ele sofreu os sofrimentos próprios do mundo rebelado contra Deus, como dissemos de manhã. Davi foi um homem que ele padeceu, eu creio que até o fim da sua vida, pelas consequências do seu passado, porque você peca, você faz aquilo que é contra a vontade de Deus, mas Deus por vezes não retira totalmente as consequências. Ele te perdoa para você não ir para o inferno, Ele te dá graça para você cantar na dor, Ele te dá forças para você ser maior do que a sua aflição, Ele te leva a superar, mas por vezes Deus permite que fique ali sequelas daquele passado, para você não banalizar o pecado. Nos nossos dias nós vemos muito isso: pega perdão, pega perdão, pega perdão. As pessoas brincando com Deus, as pessoas brincando com Deus. É muito, muito simples. Se eu peco, Ele perdoa. Então, tantas quantas vezes eu quiser degustar o pecado, curtir o pecado, eu posso fazer, porque Ele perdoa. Então, para que isso não aconteça, Deus permite que o pecado permaneça ali na forma de marcas, de cicatrizes, que, embora sejam cicatrizes, mas elas doem, né? Deus permite que haja sequelas nessa vida, não na eternidade. Lá não haverá choro, não haverá pranto, não haverá más lembranças, mas aqui nessa terra Deus permite que haja sequelas. Então esse homem, ele tem um passado. Quando ele fala nos versículos lidos aqui do pecado dele, o versículo 5 ele diz: Tu, ó Deus, bem conheces a minha estultice, e as minhas culpas não te são ocultas. A palavra culpa aqui nesse versículo 5
a melhor interpretação dela não é culpa, porque quando você entende culpa do ponto de vista do direito hoje, da nossa sociedade, então se subentende que a culpa, ela é vazia de quê? Da intenção de cometer o mal que foi cometido. Não é? A pessoa ela é condenada por crime culposo, porque ele não teve a intenção, ele fez, mas ele não teve a intenção. Mas o sentido de culpa aqui no hebraico, na Bíblia, é o mesmo sentido de dolo. Aí o advogado, o jurista, o juiz que dessa passagem com esse entendimento, ele vai compreender. Davi está falando aqui do dolo dele. Ou seja, eu pequei sabendo, eu fui perverso, eu sabia e fiz. Né? Tu, ó Deus, bem conhece a minha estultice. E vamos fazer a leitura melhor traduzida. E o meu dolo não te oculto. Eu fui alguém que, com conhecimento de causa, atropelei, pisei na verdade. Isso não é oculto. Né? Então ele faz uma oração nesse sentido: não sejam envergonhados por minha causa, pelo meu dolo, pelos meus crimes, os que esperam em ti, ó Senhor Deus dos exércitos. Por minha causa não sofram vexame os que te buscam, ó Deus Israel. Né? Então você percebe que no passado, esse homem que agora sofre pela causa, ele teve um passado que trouxe sofrimentos a ele, e esse passado não foi um passado de sofrimentos pela causa da salvação, suas escolhas, suas rebeldias. Esse homem alcança graça, alcança misericórdia. Você pode lembrar o que aconteceu no passado de Davi, ali pelo capítulo 11 de 2 Samuel, quando era para ele ir para a peleja, ele fica no castelo, e ali o diabo cria todo um cenário, né? Bastante favorável. Houve uma guerra, se arrebentando na espada, na lança, e Davi ele bem relaxado. Então já prepara um cenário ali de promiscuidade, de pecado. Batseba entra naquela situação, e a partir dali esse homem teria problemas para o resto da sua vida. Então ele faz a oração própria de quem reconhece que o que está acontecendo com ele, as marcas que ele tem na vida dele, é porque ele mereceu mesmo, e Deus lhe deu muito menos do que ele merece. Porque Deus, quando a pessoa se arrepende, quando a pessoa se quebranta, Ele sempre dá à pessoa um corretivo, um castigo bem menor do que o que ele merece, bem menor. Por pior que seja a situação, por mais que a pessoa sofra, ele tem essa convicção: eu estou sendo tratado por Deus com indulgência, eu merecia muito mais do que isso. A pessoa tem essa consciência: eu louvo a Deus, eu não tenho uma vida como eu poderia ter, foi por causa dos meus pecados passados. Eu sou privado de situações que eu poderia usufruir hoje, que o pecado faz isso, não tem jeito. A Bíblia é clara, Isaías 59: os vossos pecados fazem separação entre vós e vosso Deus. Eu tenho certeza que todo mundo tem um pouco dessa realidade em si, porque todo mundo tem um passado de errado, um passado de erros. Uns têm um passado de erros mais numerosos, outros têm um passado de erros menos numerosos, mas todo mundo tem um passado, entende? É por isso que a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos são da glória de Deus. Então nós temos aqui uma situação que diz respeito a todo ser humano. Toda pessoa que se converte, sem exceção, ele olha para a sua vida e diz: olha, isso aqui é uma consequência de um passado no qual os princípios da palavra de Deus foram violados, foram agredidos. Naquele passado eu achava graça do que ofendia a Deus. Naquele passado eu chamava de romance, eu chamava de flerte, eu chamava de ficar, eu dava vários nomes para amenizar a realidade do pecado. Eu colocava várias capas no meu pecado, e a essas várias capas eu dava vários nomes. Não me interessa, mas era o que eu fazia, né? E hoje eu tenho marcas na minha vida, pela misericórdia de Deus, para eu não banalizar o pecado. E o que nos chama a atenção nesse contexto é que Deus, pela sua graça, misericórdia infinitas que são, o seu amor intraduzível, o que é que Deus quer fazer o tempo inteiro? Ele quer chamar o homem dessa condição de um sofrimento opressivo, de
de um sofrimento escravagista, ele quer libertar o homem da ditadura do pecado, porque não existe ditadura pior. Né? Nosso país hoje é uma ditadura imposta aí por juízes e por legisladores corrompidos, promíscuos, homens que não respeitam Deus, não respeitam a família, não respeitam a igreja, não respeitam ninguém. Eu estou falando aqui, assumo toda a responsabilidade. Se esse vídeo aí chegar a eles, que eles saibam que um dia Deus vai mostrar para todos que eles são pó, eles são cinza, e que só Ele é Deus. Mas enfim, pior do que essa ditadura que o Brasil está vivendo, e se Deus não colocar de novo vai ficar pior, mas pior do que a pior das ditaduras, qual que é a ditadura? É a ditadura do pecado. Não tem ditadura pior do que a ditadura do pecado. Os judeus se frustraram com Jesus, como estava falando, porque eles queriam que Jesus libertasse eles da ditadura de Roma. Mas Jesus falou: olha, conhecereis a verdade vos libertará. Vocês querem essa libertação política aí, mas vocês ignoram que existe uma outra ditadura pior, que é a ditadura na alma de vocês, é a ditadura do pecado. Vocês ignoram essa ditadura que pode levar vocês para o inferno. A outra é ruim, não é certo, mas não pode levar para o inferno não. Agora a ditadura do pecado, ela leva para o inferno. Então o propósito de Deus é tornar o homem verdadeiramente livre. Por quê? No pecado, o homem perdeu o quê? Podemos resumir: Deus chamou o homem para ser o quê? Para ser profeta, para ser sacerdote e para ser rei. E podemos explicar isso, como é que é? O profeta tem que ver com o quê? Com conhecimento. Quando Deus cria os céus, a terra, o mar, Ele não dá ao homem conhecimento? A característica central do profeta não é o conhecimento, não é o fato que ele chegava no Antigo Testamento e proclamava ali os oráculos de Deus, os mistérios de Deus. Ele fazia uma proclamação da Torá, com a qual ele tinha, que era o Antigo Testamento. Ele tinha um conhecimento profundo. E o verdadeiro profeta não é aquele que joga as cadeiras para cima, pula em cima do púlpito, como já se viu por aí, e fala: não, uma das características do profeta verdadeiro é o conhecimento verdadeiro da palavra de Deus. Tem profeta por aí que ele foge da escola bíblica dominical, igual o diabo foge da cruz, e depois quer colocar a mão na cabeça dos outros para profetizar. Vai tomar banho na sorte, tá? Vai assistir escola dominical, vai participar do discipulado verdadeiro, vai se assentar para ser ensinado, para depois você se levantar para falar, para ensinar. Mas enfim, Deus quer levar o homem a pegar de volta essa condição profética, que é o relacionamento com o conhecimento verdadeiro. É o relacionamento com o entendimento são da verdadeira doutrina, do verdadeiro entendimento daquilo que Deus coloca para o homem, para que ele possa nesse conhecimento relacionar-se. O conhecimento é também graça, como tudo é graça. Então Deus quer trazer o homem de volta para essa condição profética, esse convívio com o conhecimento que salva, que muda, que molda, que trabalha o caráter, para que a pessoa se torne cada vez mais conforme ao caráter de Cristo. Então a condição profética que o homem perdeu no Éden quando ele negociou com Satanás. A outra condição que Deus quer devolver ao homem é o quê? A condição de sacerdote. Porque na condição de sacerdote, ele vive para quê? Para adorar. Ele vive para adorar. Adorar sem cessar. O que era dito: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Para entender que a adoração a Deus, ela deve acontecer em toda e qualquer circunstância. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Para significar exatamente isso, que o homem foi chamado para esta adoração incessante, que lhe preenche a alma, lhe preenche o espírito, o completa, o satisfaz, porque nesta adoração ele interage com Deus, ele intensifica sua comunhão com Deus, e além dele ser levantado para ser sacerdote, nessa relação que ele tem para com Deus, o sacerdócio tem que ver também com o serviço, com aquilo que ele faz para Deus. E o terceiro aspecto no qual Deus resgata o homem, o propósito de Deus em resgatar o homem é o governo, que é o reinado. Deus colocou o homem para ser senhor sobre a criação, domine sobre os peixes, sobre o mar, sobre a terra, sobre essas três esferas: terra, mar, céu. Deus colocou o homem para dominar. Então vem o atributo do governo. O homem veio para dominar,
que aconteceu com o pecado? Com o pecado, o homem perdeu a condição de ver segundo Deus e passou a ver segundo Satanás. Perdeu a condição profética, né? E passou a ver segundo Satanás. Ele perdeu a condição de ser sacerdote para adorar a Deus e se curvou diante de Satanás. Passou a ser sacerdote do inimigo. Ele passou da condição de quem era para governar, dominar, e ele passou a ser o quê? Dominado. E quando nós analisamos os salmos messiânicos, tem que ver como eu estou colocando, porque Deus quer trazer o homem dessa condição totalmente distante do seu propósito. Ele quer trazer o homem de volta para participar do Messiado, para participar do ministério de Cristo. Mas é por graça, não é por mérito. E se é por graça, tem que haver quebrantamento, tem que haver humilhação. Nicodemos, no capítulo 3 do livro de João, ele se aproxima, e Nicodemos era ali alguém que pertencia à estirpe, ao topo da hierarquia religiosa de Israel, que havia naquela época pelo menos 3 tipos de liderança, né? Tinha um rabi e tinha um rabone. Então Nicodemos, ele pertencia à mais alta categoria, que era o rabone, era mestre de mestres, equivalia ao livro docente dos nossos tempos, pode ministrar em qualquer faculdade, né? Então ele achava que com aquelas credenciais ele estava qualificado para pertencer, para participar do Messiado de Cristo, não é? Quando Jesus diz para ele que não, suas credenciais não te qualificam, seus méritos não te tornam altura, por mais que você tenha uma vasta biografia, isso não te torna altura. Jesus diz para ele o que? Necessário te é nascer de novo. É necessário nascer da água e do Espírito. Você tem que se converter. Eu acho interessante, irmãos, que quando nós temos muitos problemas hoje, no mundo, né? E na igreja também, a gente começa a conseguir uns nomes interessantes, né? Uns nomes bastante rebuscados para definir aquilo que a Bíblia já definiu. O indivíduo aí, ele tem que ser tratado, ele está passando por uma situação assim, tal, conflitos no casamento, conflitos na relação pai-filho, filhos e pais, conflitos no trabalho, ele está muito conflagrado, tem que ser tratado. Tem um aspecto em que a pessoa precisa ser tratada, mas por vezes aquilo que chamamos de tratamento, a Bíblia chama de conversão. Você tem que se converter. Você está passando, você está sendo oprimido por causa do pecado, você tem que se converter, você tem que vir para Cristo, né? Aí diz, não, a pessoa está com depressão profunda. Quer dizer, a depressão está tomando conta, a ansiedade está tomando conta, mas a maioria dos casos de depressão e de ansiedade tem uma origem, não é orgânica, é espiritual. A pessoa tem que vir para Cristo. É Ele que cura, Salmo 103, todas as enfermidades. Então, Nicodemos, ele queria participar do Messiado de Cristo sem se converter, né? Você tem que se converter, rapaz, para você ser aceito por Cristo, que inclusive a Kézia levantou essa questão cedo aqui, né? Você quer aceitar Jesus? Eu sempre acreditei nisso, que o raciocínio não está correto. Você não tem noção de aceitar Jesus. A pergunta correta é: você quer a graça de Deus na sua vida, sendo você miserável, pecador caído, deplorável, sem mérito nenhum? Você reconhece sua necessidade urgente, desesperadora de conversão, de correr para Cristo? Você reconhece que o pecado está te levando para as profundezas do inferno? Essa é a abordagem correta. Mas nós inflamos o ego da pessoa, perguntando: você quer aceitar esse Jesus? Tem dó dele, tem compaixão desse Jesus carente, né? Esse Jesus melancólico, ele vai ficar tão feliz se aceitar ele, né? Quando na verdade a pessoa tem que ser confrontada. Olha, o pecado vai te destruir. Você quer a graça de Deus na sua vida? Você quer a salvação de Deus para você não perecer? Você está afundando. Você quer a mão da graça sobre a sua vida? Então Jesus chega para Nicodemos falando da participação nesse Messiado, porque é disso que estamos falando. A pessoa sai da condição desse labor
humano, mundano, no qual os seus bens, o seu pouco, o seu muito, você estuda, você faz faculdade, você vai para a universidade, você busca uma biografia, você busca ampliar as suas aquisições, seus bens nessa terra, e o faz muitas vezes de forma frenética, de forma incansável. Mas para quê? O que vai adiantar? Primeiro que não é seu, não é seu porque você não trouxe, depois você não vai levar. Quando tudo terminar, você vai deixar tudo aqui e vai entrar na eternidade sem salvação. O sofrimento humano é isso aí, a correria humana é isso aí, é lutar, sofrer, e depois largar tudo aqui para entrar na eternidade sem salvação, porque ele foi um administrador, caloteiro daquilo que é de Deus, ele foi servo infiel, ele viveu a traição dos propósitos de Deus, né? E o que Deus quer? Quer chamar o homem dessa condição, por misericórdia, por graça, por amor. Vem para cá, sai dessa condição de um sofrimento que te oprime, que te tira tudo aqui nessa vida, inclusive e principalmente na vida eterna. Vem para cá, abre seu coração para Cristo, se converte verdadeiramente e vem cerrar fileira com aqueles que têm a honra, o prazer, a grata satisfação de sofrer pela única causa justa que existe, que é a causa da salvação. E é vindo desse contexto em que esse homem teve um passado no qual ele sofria por causa dos seus pecados, ele padecia por causa das suas escolhas pecaminosas, e agora ele encontra graça para participar dos sofrimentos do povo de Deus, do povo da aliança, do povo que vai herdar o novo céus e nova terra. Ele encontra graça para ser, como diz o apóstolo Paulo, co-herdeiro, que significa herdeiro também. Ele encontra graça, e na vivência dessa graça, na intensidade de quem está vivendo essa graça, de agora sofrer por uma causa que seja verdadeiramente justa, então nessa vivência ele diz o quê? Aquilo que os irmãos repetiram: o zelo pela tua casa, ou causa, que é a mesma coisa. Casa, aqui o contexto é a causa de Deus. Eu tenho a tua casa me devora. As afrontas dos que te afrontam caem sobre a minha cabeça. Você já se encontrou vivendo essa realidade? Ele vai prosseguir os demais salmos daqui até o 72, quando ele vai exaltar a soberania de Deus. Ele sempre se refere, ele sempre faz um discurso nessa conjugação da terceira pessoa: Ele, o Senhor, Ele, o meu Deus. Ou seja, não diz respeito a mim, não tem que ver com o que eu quero, não tem que ver com o que eu penso, não tem que ver com o que eu acho, não tem que ver com os meus interesses, mas é quanto a Ele, é quanto à causa, a única causa justa que existe. Eu fico pensando, quantos reveses a obra de Deus sofre, porque quando você menos pensa que não, por uma questão de sentimentos, né? A igreja está dividida. Não é mais não. Não é mais igreja não. O que foi? Não, teve uma discussão, assim, assado, né? Se desentenderam, não vai congregar mais não. Inconscientemente, as pessoas estão vivendo para si. Inconscientemente, elas estão levando em conta os seus interesses. Se elas estivessem levando em conta os seus interesses, elas não fariam a obra de Deus parar, porque a irmã me olhou com a cara feia, porque o irmão me disse algo que eu não gostei, feriu meus sentimentos. Se fosse o zelo pela causa de Deus, o incêndio da sua alma, a chama incandescente dentro do seu interior, ela prosseguiria caminhando, diria como o salmista Davi: eu louvarei o Senhor em todo tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Se fosse a causa de Deus o sentido da sua vida, você não permitiria que a enfermidade, você não permitiria que as finanças, o convite é um trabalho que te separa de Deus, que te faz ganhar mais dinheiro, mas te separa de Deus. Você não permitiria que isso acontecesse
acontecesse. Se você tivesse verdadeiramente inflamado por esta chama que não se extingue, como ele fala, me devora, né? Como uma chama que não se extingue, é um amor inextinguível. Se você estivesse verdadeiramente inflamado por isso, nada te pararia, nada pararia seu trabalho para Deus, nada pararia seu louvor, nada pararia o seu compromisso, nada pararia a sua responsabilidade, não é? Mas não é o que se vê. Interessante, né? Quando Abacuque entendeu que os babilônios viriam, esmagariam seu povo na espada, na lança, roubariam seus rebanhos, pilhariam suas reservas, tocariam fogo em tudo. Então Abacuque escreve uma passagem que muitos irmãos decoraram, de tão memorável que ela é, né? Ele diz isso no capítulo 3 de Abacuque: ainda que a figueira não floresça, o fruto da oliveira minta, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação faz os meus pés mais ligeiros que os pés da corça. Eu vejo uma motivação inquebrantável, uma motivação que não pode ser vencida por ninguém, nem por nada. Quando você sai dessa condição do homem rebelado em Adão, que sofre por causa das suas demandas, e se converte agora ao Deus único e verdadeiro, e passa a viver a honra, é uma honra, sofrer pela causa verdadeira. Ele passa a viver a honra de sofrer pela causa verdadeira, como várias passagens, como o capítulo 4 de Atos registra isso. Os apóstolos torturados, apanharam, foram espancados e saem dali agradecidos por terem sido achados dignos de sofrer pela única causa justa que existe. Eu fico me perguntando, aonde estão os cristãos dessa geração? Aonde estão os homens, as mulheres, os adolescentes, os jovens, as crianças dessa geração? Aonde estão os cristãos das mais variadas faixas etárias do nosso tempo? Quando na escola, né, meninos, o nome do Senhor é zombado. Onde é que está a dor cristã? Quando lá naquele grupinho que você estuda, está fazendo um trabalho junto com eles, o nome do Senhor é blasfemado, né, adolescentes? Aonde é que está a angústia cristã? No mercado de trabalho, né? Aonde é que está a angústia do cristão numa sociedade na qual tem tolerância para tudo, menos para a palavra de Deus, né? Pode-se falar tudo o que quiser, pode-se dizer tudo, menos assumir um compromisso com o verdadeiro evangelho. Até porque se esse compromisso com o verdadeiro evangelho for assumido, a consequência imediata disso vai ser uma perseguição maior do que a que já está aí. Tem crente preso no Brasil porque protestou contra o pecado. Porque protestar contra a corrupção é protestar contra o pecado. A totalidade dos profetas e apóstolos morreram nas mãos do Estado, porque protestaram contra a impiedade praticada por seus governantes, a maioria dos profetas e apóstolos. Então esses irmãos que foram presos aí, pastoras, pastores, senhoras, senhores, com 50, 60 anos foram para a cadeia, foi por causa do evangelho. Até porque resta provado que o que aconteceu no dia 8 de setembro foi comandado por esse regime que está lá, o general do regime que está aí, comandando quebra-quebra, como o mundo internacional está mostrando, né? A CNN mostrou, até a mídia brasileira também mostrou, né? O general já do atual regime comandando toda a bagaceira para culpar inocentes, né? Então presos pelo evangelho. Mas enfim, eu entendo que se nós assumirmos um compromisso na íntegra pelo evangelho, uma das consequências disso é o levante do inimigo, é o levante de Satanás. E um número muito grande de cristãos nunca viveram
um sofrimento verdadeiro pelo Evangelho. Essa palavra aqui não vai poder ser dita, não pode ser dita pela maioria dos cristãos. A maioria dos cristãos não podem dizer que o zelo pela tua causa me devora, que a afronta dos que te afrontam caiu sobre mim. A maioria dos cristãos passam longe de saber o que é padecer por causa de Cristo, por causa de Deus, por causa do Evangelho, por causa da palavra de Deus. Um número esmagador de cristãos, eles não querem problemas. Que significa dizer, eu sofri pelo Evangelho? Não. Eu já faço a minha boa ação, todo domingo eu estou na igreja, às vezes eu vou até na terça, tem vezes que eu vou até na sexta também, tem vezes que eu vou na escola dominical, mas o domingo à noite é garantido, para a maioria, né? Enfim, eu já fiz a minha boa ação, então eles entendem que ser crente é bater esse ponto, vir para a igreja, vir para o dia em que os irmãos congregam. Ele não entende que a igreja que se reúne nos dias de culto, ela é muito mais viva no dia a dia. É o culto racional que fala o apóstolo Paulo, capítulo 12 de Romanos. Olha, meus irmãos, pela compaixão de Deus, cadê o culto racional? Cadê aquele fervor que você demonstra lá dentro do prédio da igreja? Mostra esse fervor aqui, aonde Deus está sendo escarnecido, aonde Deus está sendo blasfemado. Cadê aquela reverência? Cadê aquele fogo todo aqui, nessa hora? Em que você é intimado a dar um testemunho verdadeiro, abrindo mão do seu direito, que não estava certo, mas eu abro mão do meu direito por causa do Evangelho. Eu perco por causa do Evangelho. Isso é defesa do Evangelho. Isso é zelo pela causa. Eu poderia dizer várias coisas aqui, mas eu não vou dizer por causa do Evangelho. Eu poderia fazer prevalecer o meu direito, mas eu abro mão por causa da palavra de Deus. Então isso aí é uma atitude muito mais incendiária do que a unção que só acontece nas nossas reuniões. Não que a gente não creia, não acredite que o crente ele tem momentos de alegria na salvação, que ele possa pular, ele possa saltar, isso tem o seu lugar, desde que seja verdadeiro, não quer dizer mentira, né? Mas enfim, aquilo que a gente professa aqui dentro vai ser confirmado ou desmentido lá fora. Aquela fé que a gente professa aqui cantando, às vezes pulando, saltando, entende? Vai ser confirmado ou desmentido lá fora, se nós realmente somos pessoas comprometidas com a única causa que salva, a única causa que liberta, a única causa que pode impedir que a pessoa tenha como único destino o inferno, a causa da salvação. Então nós entendemos claramente que compreender isso é um envolvimento não em algumas áreas da sua vida, mas em todas as áreas da sua vida. É um comprometimento não de algumas áreas da sua vida, mas é um comprometimento de todas as áreas da sua vida. Compreender isso na prática significa que tudo que você vai fazer, você pensa na causa. Tudo que você vai negociar, você pensa na causa. Tudo na sua vida reflete a sua preocupação com a causa. Mas você vai fazer a causa do Evangelho ganhar ou perder. Não interessa ganhar, se a causa do Evangelho vai perder. É isso que Davi está falando. A causa da salvação se tornou o único norte da vida dele. Tudo pela única causa. Todos os homens de Deus viveram essa realidade. O apóstolo Paulo colocou isso várias vezes. Para mim tudo está perdido. Refuto tudo como perda, para que de alguma forma eu possa participar, eu possa receber, eu possa ter parte na sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Eu quero ser como Ele na sua morte, quero ter parte no seu sofrimento, para que de alguma forma eu possa também ter parte na sua ressurreição. Todos eles foram nessa direção, né? Quando ele coloca aqui, todas as coisas se passaram, eis que tudo se fez novo, 2 Coríntios 5,17, ele coloca exatamente isso que norteou nossa administração. É uma transição, quando ele fala da reconciliação. Tudo isso vem de Deus, quando ele fala de nova criatura, vem de Deus,
que nos reconciliou consigo mesmo e nos deu o ministério da reconciliação. Eles que também eram pecadores, tinham passado, viviam para si. Ele nos reconciliou e nos deu, nos confiou o ministério da reconciliação. Porque Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, não lhes imputando os seus pecados. Então, ele fala claramente que eles também, apóstolos, tiveram um passado, do qual foram libertos, para agora viver em novidade de vida, para agora viver a única direção que torna esta breve existência aqui compensadora, que é viver para a causa eterna, e na certeza de que você vai compartilhar aquilo que Deus na eternidade preparou para todos os que o amam e aguardam a sua vinda. O que o apóstolo Paulo coloca antes dele ser decapitado, no ano de 64 depois de Cristo. Estou aqui sendo oferecido por libação de sacrifício, né? Mas eu sei que eu vou receber a coroa de glória que está destinada a todos aqueles que amam e aguardam a vinda do Senhor. Está lá em 2 Timóteo capítulo 4. Eu vou morrer. Decreto de Nero saiu, determinando a decapitação. Não tem problema. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Está preparada para mim a coroa da justiça, destinada a tantos quantos amam a vinda do Senhor, a tantos quantos existiram para a causa. Feche os seus olhos, cuide a sua cabeça nesse momento. Você está sofrendo? Qual o tipo de sofrimento? Tem dois sofrimentos. De qualquer forma o homem sofre, não tem jeito. Desde a queda de Adão para cá, quando o homem entregou para Satanás seu ministério profético, seu sacerdócio, sua condição de governante, todos têm sofrido, todos gemem. Tem dois tipos de sofrimento apenas. Você está sofrendo por quem? Pelo quê? Amanhã, a segunda-feira, nos aguarda inclemente, impiedosa, com as responsabilidades que temos de honrar, com os compromissos com os quais temos responsabilidade, e o mundo corre sem parar. A que se deve a sua correria? Os seus sonhos, você os consagra a quem? Seus desejos, seus planos para o futuro, você dedica eles a quem? Quando se pensa em planos, em desejos, então você tem sofrimento, que tem que se lutar por aquilo que se crê. Então o seu sofrimento é o sofrimento do mundo ou o sofrimento do povo de Deus, daqueles que lutam pela única causa justa que existe? Se o seu sofrimento é o sofrimento do mundo, você é um escravo, você é um oprimido pelo inimigo, e Deus quer te libertar. O Senhor quer te trazer dessa condição em que você tem todo um conjunto de crenças dominado pelo engano. O que você entende de alegria, na verdade é opressão. O que você entende como prazer é, na verdade, opressão. O que você entende como curtição, na verdade é opressão. E por isso vai. Deus quer te libertar das amarras, das algemas, dos grilhões, das cadeias. O Senhor quer te libertar de existir lutando por uma causa que vai te consumindo dia após dia, para depois você entrar na eternidade sem retorno. Ele quer se libertar disso. E Ele quer te devolver aquilo que o homem perdeu desde o Éden. Ele quer te devolver uma vida pela qual você possa lutar com a satisfação de saber: pode ficar ruim, pode piorar, mas eu sei quem eu creio. Aconteça o que acontecer, eu tenho certeza que aquele que me chamou, Ele é fiel. O propósito dele vai cumprir na minha vida, independente das perdas e ganhos, independente da situação instável desta vida, que dia está bom, dia está ruim, independente desse binômio aí, que revela a mediocridade do homem natural, que não entende que ele foi vocacionado para a eternidade. Então Deus quer te trazer de uma situação pobre, por mais chamativa que seja, por mais propagada que ela seja, ela é pobre, ela é miserável. E Ele quer te fazer assentar-se em lugares celestiais por Cristo Jesus, e viver as promessas de Deus, viver desde já a certeza das coisas que o olho não viu, a mente humana não pode alcançar. Então, olha ao Senhor nesta noite. Se você já vive
a realidade dos santos, dos salvos, já sofre pela única causa justa que existe, então procure de Deus aperfeiçoar-se cada vez mais, ser consolidado cada vez mais como oferta aceitável aos olhos do Senhor. Se você ainda não vive no seu coração, você pode tomar a decisão hoje de clamar ao Senhor. Entra no meu coração, eu suplico. Se o Senhor não entrar, eu estou perdido. Entra no meu coração, perdoa meus pecados, faz morada, para que eu não tenha como destino a condenação eterna, e me dá a honra de sofrer pela tua causa. Me usa, me dá a grata satisfação de existir pela única causa justa que existe. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu dedico ao Senhor os momentos que aqui passamos, meu Deus. É a tua palavra, o Senhor que colocou em meu coração e ela foi entregue. E eu te peço, Senhor, para que essa palavra ela possa seguir queimando os corações. Essa palavra ela possa seguir, meu Deus, nas próximas horas, nos próximos dias, fazendo mentes e corações arderem no desejo de te conhecer, e fazer com que aqueles que te conhecem sejam tomados pelo desejo de te conhecer sem fim, conhecer mais e mais, infinitamente mais e mais. Oro para que esta palavra, Senhor, possa incendiar o coração daqueles que estão sofrendo o sofrimento que não vale a pena. Esta palavra possa incendiar aqueles que estão confundindo alegria, prazer, satisfação com opressão, e eles possam ser libertos, meu Deus, e sair das fileiras da morte, para cerrar com os santos as fileiras da vida eterna. Que esta palavra, Senhor amado, possa se eternizar em cada coração daqueles que ouviram nesta noite, levando-os a uma intimidade verdadeira contigo, levando-os à libertação verdadeira, levando-os a viver a vida abundante que só há em ti e na tua palavra. É minha oração no nome do Senhor Jesus.